Que Nicolás Maduro foi apresentado no dia de hoje a um tribunal federal em Manhattan, Nova York, na primeira etapa desse processo judicial, e há uma expectativa de que isso dure alguns meses. O ditador e a sua esposa, Cília Flores, respondem a várias acusações, entre elas narcoterrorismo e conspiração para a importação de cocaína para os Estados Unidos. Misael Mainetti, de volta aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer os detalhes do início dessa ação. Né, Misa? Bem-vindo de volta. Pelo visto a gente vai falar muito disso aqui na programação da Jovem Pan, Caniato, porque Nicolás Maduro, ele responde por alguns crimes para a justiça norte-americana e ele se declarou inocente de todos estes crimes. Ele disse que ele é prisioneiro de guerra, também falou que ele é presidente, então que ele é um presidente que está preso e se declarou inocente de todos os crimes. Os Estados Unidos estão julgando ele por quais crimes? Estão acusando Nicolás Maduro por quais crimes? São estes: narcoterrorismo, conspiração para o tráfico de cocaína, posse de armas e explosivos e também conspiração para posse de armas e explosivos. Ele compareceu nesse tribunal em Nova York, foi a primeira audiência formal, uma espécie de audiência de instrução, seguindo todos os ritos judiciais dos norte-americanos, porque aí o réu, ele sabe formalmente do que ele está sendo acusado. Então foi isso que aconteceu. Na ocasião, ele estava algemado e usando fones de ouvido. A próxima audiência está marcada para 17 de março e nessa ocasião, além dele, Cília Flores, esposa dele, também vai ser ouvida, porque ela também é acusada pelos Estados Unidos. Agora o juiz responsável, marcou, como mencionei, só para março, 17 de março, essa próxima audiência no Brooklyn, e vai acontecer às 14h, horário de Brasília. Nicolás Maduro e a esposa, Cília Flores, enfrentarão na justiça essas acusações que ele e também ela com participação, mas que ele seria chefe de uma organização criminosa chamada Cartel de los Soles, grupo que atua no tráfico de drogas na América do Sul para os Estados Unidos e que, de acordo com a acusação, busca desestabilizar a sociedade do país. De acordo com o New York Times, Cília Flores também é acusada neste mesmo sentido. Note que nessa audiência nada foi falado, de petróleo. Quando ocorreu a prisão, a captura de Nicolás Maduro, o primeiro motivo apontado ali já foi o petróleo, toda a história de petróleo. Em seguida, eles vieram com as acusações em relação ao narcotráfico e agora seguem com essa narrativa, de acusações. Seguindo aqui nos Pingos nos Is, para acrescentar mais informações, hoje o representante dos Estados Unidos, numa reunião que aconteceu na ONU, que debateu as ações dos Estados Unidos contra a Venezuela, Mike Waltz, ele que é conselheiro ali dos Estados Unidos na ONU, afirma que os Estados Unidos obtiveram sucesso na operação contra o que ele chamou de 2 fugitivos, Nicolás Maduro e Cília Flores. E aí ele disse: o narcoterrorista Nicolás Maduro e a sua esposa Cília Flores foram presos. Ele é responsável por ataques contra o povo dos Estados Unidos, por desestabilizar o hemisfério ocidental e por reprimir de forma ilegítima o povo da Venezuela. E ele continuou dizendo: não há nenhuma guerra contra a Venezuela ou contra seu povo. Não estamos ocupando um país. Trata-se de uma operação de aplicação da lei para dar cumprimento a denúncias legais que existem há décadas. Nesse encontro, o embaixador insistiu em dizer que os Estados Unidos prenderam, então, um narcotraficante que agora vai responder em julgamento no território norte-americano pelos crimes que cometeu contra cidadãos nos últimos 15 anos. Note que eles não falam em invasão, não falam em ocupação, mas já adotaram em coletivas de imprensa termos importantes, falando que se os líderes remanescentes, no caso de Delcy Rodrigues, se eles não acatarem, não tomarem as decisões corretas, sem especificar quais são, mas se não tomarem as decisões corretas, a coisa vai ficar feia. Inclusive, Donald Trump disse ontem para uma mídia impressa nos Estados Unidos que pode ficar pior do que ficou para Nicolás Maduro, ou seja, enquadrando a presidente interina da Venezuela.
Então a situação não é nada boa. A gente segue acompanhando de perto. Caniato? É isso aí, Misael Mainetti fazendo um bom resumo das informações. Bom trabalho para você, a gente segue em contato, qualquer novidade é só chamar. Vou começar essa rodada com o Diego Tavares, que é advogado, atento a esse processo judicial. Diego, há muitas críticas, né, em relação à maneira como os Estados Unidos atuaram para retirar Nicolás Maduro do poder. Você acha que esse pode ser considerado um caso jurídico difícil, complexo? Enfim, principalmente quando a gente olha para as questões que vêm sendo tratadas, né, que os Estados Unidos não teriam se apoiado nas regras do direito internacional, enfim. Do que se trata esse julgamento ou esse processo que é preciso considerar, já que ele vai acontecer em solo norte-americano? Caniato, a fase do direito internacional já está superada. O Maduro já foi capturado e já se encontra nas barras da justiça norte-americana. O grande desafio agora é a justiça norte-americana conseguir as provas de que, de fato, Nicolás Maduro era chefe do cartel de Los Soles. O governo norte-americano diz que tem fartas provas a respeito da participação ativa de Nicolás Maduro nesse sentido, mas o fato é que nenhuma dessas provas ainda foi apresentada, será certamente apresentada, se essas provas existirem, no decorrer do processo. Mas tem um ponto muito importante em relação ao processo penal norte-americano, que é diferente do processo penal brasileiro, que é a possibilidade de negociação da culpa, o que é chamado de plea bargain. Foi inclusive uma proposta de Sérgio Moro quando era ministro da Justiça, mas infelizmente ele sofreu uma derrota junto ao Congresso Nacional nesse sentido. O plea bargain é a possibilidade de que o Ministério Público, no caso lá o órgão correspondente da Justiça norte-americana, faça um acordo com o acusado. Caso o acusado, enfim, admita parte daquilo que lhe é imputado, faça uma espécie de delação premiada e aqui, conjecturando evidentemente, eu imagino o número de informações que Nicolás Maduro tem sobre tantas outras lideranças, principalmente lideranças da esquerda sul-americana. Então, ele é uma grande e farta fonte de informações para o governo norte-americano. E talvez, para os Estados Unidos, mais importante do que puni-lo por essas acusações de tráfico internacional de drogas, seja a obtenção de informações que possa levar os Estados Unidos a indiciar outros acusados, outras autoridades sul-americanas. Então, eu acho que esse será o momento mais determinante desse processo, o momento mais crítico desse processo, quando Nicolás Maduro receberá, por parte do Ministério Público norte-americano, a possibilidade de firmar um acordo para a diminuição da sua pena, e sempre bom lembrar também, considerando os crimes imputados, ele pode ser penalizado com prisão perpétua, tanto ele quanto a ex-primeira-dama venezuelana. Então, eu acho que será o grande ápice, o grande momento desse processo, será quando Nicolás Maduro tiver essa oportunidade de firmar um acordo junto à justiça norte-americana. O início do processo judicial contra Nicolás Maduro e sua esposa, ele se declarou inocente, se referiu a ele próprio como presidente de um país e também disse ser um homem decente. Você, Mota, suas análises e impressões desse processo que, segundo a imprensa norte-americana, deverá consumir alguns meses. Uma das coisas que Donald Trump fez durante o seu primeiro mandato e que o ajudou a voltar ao poder foi indicações para o judiciário, tanto para as cortes em geral quanto para a Suprema Corte. Eu acho pouco provável que o Donald Trump embarcasse numa aventura como essa se não existisse a certeza de que o resultado ia ser positivo para ele. Ou seja, que com a maior probabilidade é que Maduro seja condenado a muito tempo de cadeia, como aconteceu com Manuel Noriega. Agora, eu acho que um outro fator a ser considerado vai ser a situação na Venezuela. Talvez seja necessária a cooperação de Maduro, talvez ele precise fazer parte dessa negociação que vai acontecer. Isso aí a gente só vai saber com o desenrolar dos acontecimentos. Mas, nesse momento, tudo indica que ele vai ter o mesmo destino de Manuel Noriega, que foi condenado a 40 anos de prisão, cumpriu, se eu não me engano, 17 anos nos Estados Unidos, depois foi extraditado para a França, cumpriu alguns anos lá e voltou para o Panamá, onde ele morreu na prisão.
Você ainda, Ávila, que é preciso trazer e considerar em relação a esse processo, as várias reflexões a respeito da condenação, o quanto Nicolás Maduro pode colaborar nesse processo, enfim. E é preciso também olhar para a situação da Venezuela nesse momento, né? Certamente o que ele vai tentar fazer agora é salvar a própria pele, mas deve haver já provas robustas de que Nicolás Maduro era, sim, um presidente narcotraficante, e isso levará à prisão de muitas e muitas décadas, como bem lembrou o Mota, que aconteceu com Noriega. Agora, essas colaborações em termos de Venezuela, ou descaracterizar ou denunciar outras pessoas do cartel, isso vai depender de como Maduro vai reagir à pressão das provas, das evidências e da perspectiva de que ele poderá, inclusive, como bem lembrou o Diego Tavares, passar o resto da vida na cadeia. Então, agora, esse é um longo processo. Nós sabemos que esse processo vai demorar muito tempo. Enquanto isso, o povo venezuelano precisa voltar à normalidade. E essa é a questão mais importante. Apesar de ter tirado Maduro por essa questão do narcotráfico, a verdade é que a Venezuela não pode cair num vácuo de poder ou deixar o país nas mãos desses mesmos ditadores que causaram a ruína da Venezuela. É hora agora, mesmo com um efeito secundário, pensar na reconstrução democrática da Venezuela. A Venezuela foi, durante muito tempo, um país democrático, com uma pujante economia de mercado, com uma classe empreendedora, e essa turma está com saudades da liberdade. Pois é, eu vou só passar para o Diego, que tem alguns questionamentos a respeito de um aspecto técnico, mas, Diego, quando você disse que a parte de questionamento do direito internacional já estaria superada, Nicolás Maduro já está detido, o processo judicial já foi iniciado, muito possivelmente a defesa de Nicolás Maduro vai se apoiar a alguns aspectos para defender a sua inocência, liberdade, por aí vai. Talvez trate, inclusive, da ilegalidade da operação. O quanto as possíveis manifestações de organismos internacionais pode dar munição ou subsidiar algum tipo de ação da defesa de Nicolás Maduro nesse processo? Caniato, existe uma questão de lógica em relação a isso. Quem pode condenar a ação dos Estados Unidos nesse sentido é o Conselho de Segurança da ONU. Conselho de Segurança no qual os Estados Unidos são integrantes permanentes e têm poder de veto. Não imagino que os próprios norte-americanos condenarão no Conselho de Segurança a conduta do governo norte-americano. Então, muito dificilmente, por parte da ONU, virá uma represália aos Estados Unidos. Então, isso não existirá. Esse argumento, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito internacional, a despeito de uma flagrante violação do direito internacional, porque existem hipóteses claras para que um país exerça a sua influência sobre o outro, não subsistirão ao tempo. Então isso não deve integrar a defesa de Nicolás Maduro. Como eu disse, tudo dependerá das provas que estão em posse do governo norte-americano. A defesa de Nicolás Maduro certamente focará nessas provas ou na ausência dessas provas para buscar a sua inocência, buscar até mesmo a legitimidade de que ele seja reintegrado como presidente venezuelano. Acredito eu que esse processo se estenderá por muitos anos. A audiência de hoje, que é como se fosse a nossa audiência de custódia aqui no Brasil, já foi passada, como nós estamos repercutindo aqui, Maduro se declarou inocente e agora, em 27 de março, será realizada uma nova audiência para leitura completa da acusação e aí será designada ainda uma nova audiência para troca de provas entre o acusador e o acusado. E aí, só após essa etapa também, entra naquilo que eu disse, a etapa da possibilidade do plea bargain. E como eu disse e reitero aqui, deve ser o ápice desse processo. Um processo como esse, inevitavelmente, não tem como dizer que não haverá no curso desse processo alguns elementos políticos. Por mais que as instituições norte-americanas sejam instituições sólidas, sejam instituições que, de fato,
atendem àquilo que preconiza o ordenamento jurídico local, nós estamos falando do julgamento de um presidente, não um presidente legitimamente eleito, mas alguém que se encontrava no poder em um país. E isso certamente vai trazer também, considerando a carga política da ação de Donald Trump, alguns elementos políticos para esse julgamento. Então, como eu disse, talvez para as intenções de Donald Trump, para as intenções do governo norte-americano, seja muito mais interessante que Maduro atue como um grande delator daquilo que é a esquerda sul-americana, daquilo que é o Foro de São Paulo, de como opera o sistema do narcotráfico sul-americano, que, como eu já pontuei aqui hoje, atua praticamente de forma organizacional. Cada cartel tem a sua função no fluxo da droga, desde o plantio, produção e distribuição para a Europa e Estados Unidos. Talvez isso seja muito mais interessante ao governo norte-americano do que a punição, do que uma prisão perpétua ou uma pena muito dura para Nicolás Maduro.